A paz do Senhor. A igreja está bonita. A igreja fica bonita quando você vem, tá? Não vou falar para você falar isso para o teu irmão, porque o pastor Reinaldo mandou um post que diz que está proibido. Não vou citar o nome aqui no microfone, mas diz que foi proibido pelo STF, tá? De falar para o teu irmão do lado. Vamos abaixar a cabeça, vamos orar. Abaixa sua cabeça, feche seus olhos. Você acredita que Deus pode falar com você e te dar boas orientações, bons conselhos, instruir a tua vida? E se você quer isso, peça para Ele: Deus, fala comigo, ministra no meu coração. Se tiver algum padrão de pensamento equivocado em mim, o Senhor desfaz pela revelação da tua palavra. Deus, se eu preciso ser transformado em algo, o Senhor faça isso pelo contato com a sua glória, com a sua presença. Que o Senhor me transforme de glória em glória, e que eu seja alinhado pela tua palavra, que a tua palavra me direcione, cumpra o teu querer e a tua vontade na minha vida, em nome de Jesus. Continue com sua cabeça abaixada, com seus olhos fechados. Peça para Deus ministrar o teu coração essa manhã. Peça para Ele falar contigo. Bem-vindo, Rei Sim, da Glória. Sim, Jesus. Nós honramos a tua presença neste lugar, Jesus. A casa é sua. Nós honramos a tua presença neste lugar. E que a vontade. O Senhor é o convidado de honra, mais do que isso, o Senhor é o dono da casa. Rei da Glória. Sim, Jesus. Sim, meu Rei. A casa é sua. Fique à vontade. Uma só coisa é necessária. Uma só coisa pedirei. Sim, sim, Jesus. Que eu possa morar na tua casa para beijar a tua face. Sim, meu Rei. Nós preparamos um lugar para você. Sim, Jesus. Só para você. Sim, Jesus, nós te adoramos, Jesus. Senhor. Nós te bendizemos, nós te exaltamos, ó Rei da Glória. Nós preparamos um lugar para você. Só para você. Sim. Jesus. E quando você estiver, quero ficar só aos teus pés. Sim. Quero ficar só aos teus pés. Sim, meu Rei. Sim. E quando você estiver, quero ficar só aos teus pés. Quero ficar só aos teus pés. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É bom ver a igreja assim no primeiro domingo do mês de setembro. Você já se deu conta que nós já estamos em setembro? Falta 3 meses para acabar o ano. Tá? Começa a orar aí para se programar para ir para a praia. Dezembro, janeiro, fevereiro. Amém? Ou para a praia ou aqui perto, alguma coisa. Faz alguma coisa. Mas já estamos chegando quase no final do ano. É o primeiro domingo do mês de setembro. Eu não sei se ainda tem aquela coisa das pessoas não deixarem de vir no culto da ceia. E é bom não deixar de vir no culto da ceia. O culto da ceia é um culto muito importante de se estar. Renovar a nossa aliança com Ele, embora devemos fazer isso todos os dias. Reafirmar o nosso compromisso. E aproveitando que é o primeiro domingo do mês de setembro, culto de ceia, faça um propósito de estar todos os finais de semana de setembro e até o final do ano na casa do Senhor, a não ser que haja um motivo que Ele mesmo sabe e está justificado, mas faça o compromisso de ser constante, de ser firme, amém? E como o pastor Reinaldo ministrou muito bem aqui no momento da oferta, que Ele seja o primeiro no nosso coração, e que Ele tenha todo o nosso investimento, toda a nossa atenção, seja a nossa prioridade.
E sendo uma manhã de adoração, eu entendi no Senhor falar sobre adoração como arma de guerra. Eu falei no domingo sobre uma batalha de Davi e Golias. Davi falou: você vem contra mim com armas e com lanças, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E Davi vence. Então significa que as nossas armas são mais eficazes do que escudo e lança. As armas espirituais são mais eficazes que as armas do mundo. Embora nós, como homens terrenos, às vezes vemos alguém como Golias, quase 3 metros de altura, com lança, com espada, com escudo, o normal é ter medo. Mas quando eu entendo, e aí entra na mensagem que eu ministrei na terça-feira, quando eu entendo que as armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, para desfazer sofismas, aí eu aprendo que eu não preciso temer os homens com as suas armas, porque nós temos armas que são poderosas para destruir fortalezas e desfazer sofismas. Então, que todo crente entenda que a adoração é uma arma de guerra. Adoração não pode ser algo que eu gosto da adoração porque ela faz bem para o meu emocional. Claro, o Espírito Santo pode agir e me trazer consolo e conforto durante o louvor, durante a palavra, mas não é só isso, e nós vamos tentar falar sobre isso. Eu falei que nós, como Casa Mevan, nós tratamos 3 principais assuntos: paternidade, reino de Deus e 5 ministérios. E no tema que nós estamos falando sobre guerra, sobre batalha, nós estamos falando de reino, porque se nós estamos guerreando por um território. E hoje nós vamos continuar falando sobre reino enquanto falamos de adoração. Só que a Bíblia é assim, os assuntos eles convergem. E nós vamos falar também dentro dos 5 ministérios. Adoração, dentro dos 5 ministérios, a adoração ela faz parte do ministério profético. Toda igreja saudável precisa fluir nos 5 ministérios. Assim como todo cristão saudável, ele precisa estar sendo cuidado nos 5 ministérios da sua vida. Ou seja, você precisa ser pastoreado, você precisa ter quem você preste conta, você precisa quem fala ao seu coração, quem te dá conselho. Porque se você não for pastoreado, é como Jesus olhou e viu e chorou, porque era um rebanho que não tinha pastor, um povo perdido, desprotegido. Pessoas que não são pastoreadas, não são aconselhadas, não tem quem fale ao seu coração, ela está desprotegida. Ela segue os seus próprios caminhos e está desprotegida. Você precisa entender a necessidade de ser um evangelista, de evangelizar, de falar de Jesus. Enquanto o pastor Reinaldo orava aqui, eu orei pelos meus familiares, para que a boa obra do Senhor se complete na minha casa, mas orei também para que o Senhor use a minha vida, para conciliar pessoas com o Senhor, reconciliar pessoas com o Senhor, porque nós precisamos cumprir esse papel evangelístico, o ide, o falar de Jesus, o testemunhar. Se você conhece um crente, amanhã no serviço, fala assim: ei, você foi na igreja ontem? Se ele falar assim: ah, não fui, vigia, irmão. Faz quanto tempo você não fala para alguém vigiar? Vigia, irmão, cuidado. Ah, é que foi não sei o que lá, cuidado, que isso é laço, armadilha. Seja mais assíduo, mais frequente, mais constante. É uma forma de evangelizar. Nós evangelizamos os não crentes e às vezes temos que evangelizar também os crentes. E se mova numa ação de ensino. Essa casa oferece aqui uma plataforma de ensino toda quinta-feira, porque você precisa ser pastoreado, você precisa evangelizar e você precisa ter ensino, base, fundamento. Até porque uma das requisitos do que é adoração é dizer quem ele é.
Adoração é dizer quem Ele é. E como é que eu vou dizer quem Ele é se eu não o conheço? Para mim dizer quem Ele é, eu preciso ler as Escrituras, conhecer as Escrituras. Então adoração não é dizer o que você sente. Adoração é dizer quem Ele é. Uma das coisas. E dentro dos 5 ministérios também tem o ministério apostólico e o ministério profético. E talvez seja um dos mais incomuns para nós. O ministério apostólico está ligado a reino, porque o ministério apostólico está ligado a ampliar territórios, a conquistar territórios. Por que Paulo era um apóstolo? Porque ele implantou igrejas em outros lugares, ele foi ampliando o território do evangelho. Então o apóstolo tem muito dessa questão territorial, essa questão, alguém disse que o ministério profético é a janela, é por onde você vê, e o ministério apostólico é a porta, por onde você entra. Enquanto o profeta vê, enxerga, o apóstolo entra, ele conquista, ok? E o ministério adoração é um ministério profético. Aqui na casa a gente costuma dizer que os ministérios proféticos mais evidentes é a adoração, a intercessão e a dança. Em Êxodo 15, quando eles acabam de atravessar o Mar Vermelho, Êxodo 14 eles atravessam o Mar Vermelho, Êxodo 15 eles estão do outro lado do Mar Vermelho. O texto diz que a profetisa Miriam, com os seus tamborins, junto com as moças, elas dançavam diante do Senhor. Já teve um tempo que as pessoas não gostavam de dança em igreja. Já teve tempo de presbítero, se entrasse um homem a dançar aqui, ele queria expulsar o demônio. Assim como a bateria, tempos que houve na igreja. E quando eu li esse texto, e vi que o texto fala que a profetisa Miriam dançava. Não, é o único lugar que chama Miriam de profetisa. Chamar Miriam de profetisa e dizer que ela dançar, era uma maneira da Bíblia dizer que a dança era uma maneira de profetizar. Assim como o louvor e a intercessão é uma maneira de atrair a presença. E aí, para que eu atraio a presença? Para que eu atraio a presença? A verdadeira adoração, o verdadeiro adorador é aquele que adora com o objetivo de atrair a presença. E não seria necessariamente atrair a presença, porque o verdadeiro adorador, ele não adora para Deus vir. Nós não adoramos para Deus vir, nós adoramos porque Ele está. Adorar para Deus vir, a gente fica igual lá os índios fazendo a dança da chuva. Você fica fazendo algumas coisas lá para ver se Ele vem, entendeu? Não, eu não preciso fazer nada para Ele vir. Quem faz isso é em outros lugares, em outros ambientes. Nós adoramos porque Ele já está. Por que tem aquele trono ali com aquela coroa? É para de uma forma visível você ir acostumando com a ideia de que esse ambiente é um ambiente onde Ele está entronizado. Então, quando a gente fala que a gente adora para atrair a presença, não é bem isso que a gente quer dizer. A gente adora porque Ele está. E quando eu o adoro, na verdade eu estou tendo consciência da sua presença. Eu não adoro para Ele vir, porque Ele já está. Eu adoro porque eu adquiri consciência da sua presença. E a consciência da sua presença muda tudo. Porque Ele é rei, Ele é juiz, Ele é senhor, Ele é soberano. Escute, Deus e também nós, os seus filhos, nenhum filho de Deus estará num lugar para ser escravo. Quando Moisés esteve no Egito, no império de escravidão, ele estava lá para ser um libertador. Quando José estava no Egito também, no império de escravidão, ele estava lá para ser um governador. Nenhum filho de Deus estará num lugar para ser escravo, ou ele estará para libertar ou para governar. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque
adoração não é necessariamente atrair a presença, porque a presença já está. É o reconhecimento da presença que faz com que a partir daquele momento que eu reconheço a presença dEle, e que eu honro a sua presença, preste bem atenção nisso. Adoração é reconhecimento da sua presença, e a partir do momento que eu reconheço a sua presença, eu reverencio a sua presença, aquele ambiente passa a ser governado por Ele. Isso é adoração. E quando eu o reconheço num ambiente e honro a sua presença, e aquele ambiente passa a ser governado por Ele, ninguém pode conquistar aquele território a não ser Ele. Quando eu reconheço a sua presença, honro a sua presença, e aquele ambiente passa a ser governado por Ele, isso é a maneira de conquistar um território como o reino de Deus. Porque eu reconheci o rei, eu identifiquei o rei, ainda que aquele rei não seja o rei terreno, o rei físico, de forma espiritual eu reconheci o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Rei sobre todo o universo, o Rei que reina de geração em geração, o Rei que reina de eternidade em eternidade, aquele que o seu reinado é infinito, é eterno, porque Ele não tem limite nem de tempo, nem de espaço. Ele reina para sempre e por toda a terra. Isso é reino. E só se manifesta o reino a partir de uma verdadeira adoração profética, que reconhece a sua presença, que honra a sua presença, e que tem Ele como verdadeiramente Rei, Senhor, que governa, que domina. Abre comigo, por favor, a tua Bíblia, no livro de Josué, capítulo 1, nós vamos ler de 1 a 11, esse texto é um texto conhecido, e com tudo que eu falei até então, você vai conectando ao que nós vamos ler agora. Você já conhece um pouco do contexto bíblico. Deus faz uma promessa a Abraão, Abraão passa a peregrinar, Deus promete que daria uma terra para Abraão, Abraão passa a peregrinar, Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó gera 12 filhos, um dos filhos de Jacó é José, José é vendido como escravo para o Egito, há fome na terra, e os filhos de Jacó descem ao Egito para buscar alimento, e lá eles reencontram o irmão José, que eles pensavam ter sido morto, que agora é governador do Egito, e toda a família de Jacó vem para o Egito, cerca, se eu não me engano agora, de 70 pessoas, toda a família de Jacó desce para o Egito, e eles recebem uma terra, um espaço, um lugar onde eles poderiam morar, plantar, cuidar do gado. Então, a família de Jacó começa a desenvolver no Egito. Só que daqui a pouco eles percebem que eles são numerosos, e muda aquele faraó que era amigo de José, e o próximo faraó passa a escravizar os hebreus. Um breve panorama bíblico da história bíblica. E aí o Senhor prometeu que ia dar uma terra, o Senhor prometeu que ia lembrar do seu povo, e no decorrer da história, nasce um menino chamado Moisés, do qual a mãe o esconde para ele não morrer debaixo da sentença do faraó. Esse menino é criado na casa do faraó, criado como príncipe. Esse Moisés se torna um príncipe, um legislador, que promove uma rebelião contra o império egípcio para libertar o povo de Israel. E lembre que a palavra de Moisés para Faraó é essa: deixa sair meu povo para prestar-me culto. Porque entenda, o pastor Reinaldo falou aqui sobre ter dois senhores,
Ou você vai servir a Deus ou as riquezas. Eu falei aqui de não deixar de vir no culto, porque às vezes as riquezas me roubam do culto. A necessidade de trabalhar para comer me rouba do culto. As coisas do dia a dia me roubam de prestar culto, de tirar tempo para Ele, de honrá-lo como Ele merece ser honrado. Então a palavra é: deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim diz o Senhor. Você conhece a história. E Moisés empreende essa jornada, uma jornada extraordinária, de milagres, de provisão, de manifestação da glória, da presença de Deus. Só que Moisés morre. Uma geração se encerra e precisa se iniciar uma nova geração de líderes. E eu venho falando disso há tanto tempo, sobre uma transição geracional, sobre uma transição de cadeiras de governo, sobre uma transição de líderes. O crente é tão idólatra que ele idolatra aquele pastor com quem ele se converteu, aquele pastor que batizou ele, aquele pastor que pregava. Se você idolatrar líderes, você vai ficar preso na geração passada. Respeite, reconheça, mas eles só tiveram um propósito de cumprir o seu papel na sua geração. Eu não quero ninguém me paparicando, não quero. Eu só quero cumprir o meu papel na minha geração, quero encerrar a minha participação no propósito eterno e quero descansar. Eu não quero envelhecer no púlpito, não quero ficar mais chato do que eu já sou. Quero entender o time de quando haver essa transição geracional, Deus não precisa me matar para tirar do púlpito. Vou poder dizer: ei, vai, passa a bola para outro. Porque quando a Bíblia fala sobre Ele irá converter o coração dos pais aos filhos, Ele está falando sobre essa convergência geracional, esse entendimento de que alguns líderes lideram por algum tempo, mas depois existe essa troca, é natural. E é tão importante entender isso, porque nós precisamos preparar as próximas gerações. Nós estamos vivendo um tempo que nós estamos casando os nossos filhos, casando os nossos jovens. Estamos vendo aqui os nossos jovens ouvindo a gente pregar. E vocês precisam saber que daqui a um tempo vocês vão estar liderando a igreja do Senhor. E por que o maligno às vezes quer trabalhar para ser uma geração sem disciplina, sem zelo? Porque se formar uma geração sem disciplina e sem zelo, como é que vai ser a casa do Senhor nas próximas gerações? Sem disciplina e sem zelo. Então, busque no Senhor esse zelo, esse temor, porque daqui a uns dias, essa casa, a casa do Senhor, a igreja do Senhor, vai estar na mão de vocês. Vocês vão estar cuidando da casa do Senhor, vocês vão ser os líderes da igreja. E a nossa geração vai ter que entregar o bastão e sair. Nós não podemos ficar enciumado, falando mal, achando que isso ou aquilo. É um entendimento geracional que traz descanso. E aqui Josué está assumindo o cajado. O cajado fica mais bíblico do que bastão, né? Josué está assumindo o cajado. E o texto diz assim: sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este quem? O Senhor falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: aqui já tem um exemplo daqueles que vão herdar o governo. Vai herdar o governo aqueles que auxiliam aqueles que estão governando. Foi assim com Elias, foi assim com Moisés. Não vai ser assim do nada, é aqueles que já estão perto. Eu sempre falo que o segredo é você aprender a se tornar um bom ajudante. Aquele que se torna um bom ajudante, um dia se torna um bom profissional. Porque você está sempre perto, sempre aprendendo, sempre observando. Então vamos lá. Moisés, meu servo, é morto. E olha que eu acho interessante isso.
Porque se você, aqui é o capítulo 1 de Josué, mas se você olhar para trás, quantos dias eles choraram pela morte de Moisés? Você lembra? Alguns dias. Então entenda, a gente lê a Bíblia assim às vezes meio rápido e não presta atenção nos detalhes. O contexto no meio do povo hebreu era um contexto de luto, de tristeza, de perda. Eles haviam perdido o seu grande líder Moisés. Agora Deus chega para Moisés e fala para Josué, e fala assim: Josué, se encerrou um ciclo. Moisés, meu servo, é morto. Agora você, é como se Deus dissesse assim: enxuga as lágrimas. Enxuga as lágrimas, Josué. Se levante, agora é contigo. É cômodo ter Moisés do lado, forte, experiente, com a presença de Deus sobre ele. Mas agora, Josué, agora é com você. Então, se levanta, Josué. Se prepara. Se reposiciona, entenda o seu chamado. E vamos, avança, não tem mais o que ficar chorando, agora é contigo. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora aí, passa esse Jordão. Dá continuidade. E entenda que Josué tinha visto Moisés atravessar o mar. Josué presenciou a travessia do Mar Vermelho. E agora Josué tem que fazer algo semelhante. É por isso que é importante preservar a história. Para Josué é mais fácil que para Moisés. Porque Moisés nunca tinha visto. Moisés nunca tinha visto um mar, um rio se abrindo. Josué já tinha visto ou ouvido. E agora ele precisa fazer algo semelhante, atravessar o Jordão, tu e todo este povo, e a terra que eu dou aos filhos de Israel. Vamos até o 11. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Desde o deserto, ele fala do limite dessa promessa, versículo 5. Vamos lá. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. E aqui é importante entender quem está andando debaixo de uma palavra, debaixo de uma revelação, andando guiado pela presença e pela glória de Deus, essa palavra se aplica. Ninguém poderá te resistir. E às vezes a gente pensa que se é a obra de Deus que eu estou fazendo, eu não vou precisar ter esforço nenhum, porque se a obra é dele, ele fará tudo. Não, mesmo sendo a obra dele, eu vou ter que ser forte e corajoso. Se Deus manda Josué ser forte e corajoso, é porque ia ter momentos da caminhada que Josué ia se sentir fraco, ia se sentir com vontade de desistir. Deus fala assim: Josué, você vai precisar ser forte e ter coragem. Ou seja, Josué, você não vai poder fraquejar, você não vai poder amolecer as mãos, você não vai poder se acovardar, Josué. Você vai precisar ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Para conquistar promessas, para avançar territórios, para conquistar ou recuperar territórios que o Senhor prometeu a nós vamos ter que ser forte e corajoso. Não vamos poder ser fraco e optar pelo comodismo. Nós não vamos poder ser covarde e ter medo de gigante. Para conquistar território, nós vamos ter que ser forte e corajoso. Ele mais uma vez fala: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. E aqui nós estamos dizendo que nós vamos falar sobre adoração. E adoração é contemplação. O que é contemplação?
é quando você para e fica olhando para algo. Adoração é foco. Então quando Deus diz para Josué assim: Josué, você não pode se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Aí nós podemos relembrar o texto de Filipenses 3, 13 e 14. Daqui a pouco nós vamos voltar aí, mas coloca para mim, por favor. Filipenses 3, de 13 a 14. Paulo entendeu isso como um adorador, como um verdadeiro adorador. Adoração não é só música. Adoração é quando eu estou concentrado nele, quando eu estou olhando para ele, quando eu estou olhando para o meu alvo, que é Cristo, e nada me rouba a minha atenção do meu Senhor. Filipenses 3, 13 e 14, por favor. Quanto a mim, não julgo ter alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, me esquecendo das coisas que ficam para trás e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo. Adoração é isso: estabelecer um alvo na sua vida, olhar para ele e não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. É colocar o Senhor como a referência da tua vida, colocar a presença dele na tua vida, porque daqui a pouco eu não quero estragar a surpresa do texto. Vocês vão ver como é que esse povo vai atravessar o Jordão. Paulo está atravessando a trajetória da vida. Ele está falando assim: ei, a vida é difícil, e eu não sou perfeito, eu sou falho como vocês, mas eu descobri um segredo, eu não deixo nada me distrair. A minha esposa é da intercessão dessa casa junto com a Damares. Às vezes as pessoas querem trazer problemas, picuinhas, eu falo assim: cuidado, para que as pessoas não tirem da boca de vocês a adoração e a intercessão, porque picuinhas é uma cilada do maligno para tirar da nossa boca a intercessão e a adoração. Probleminhas corriqueiros, probleminhas terrenos, mexerico, fofoca. Por que tem tanta fofoca na igreja? Não aqui, em nome de Jesus. Se tiver também, não arranca a cabeça fora. Por que o diabo gosta tanto de implantar fofoca nas igrejas? Parece que a fofoca é uma coisa tão besta. É que as pessoas gostam de fofoca. Não, é porque a fofoca tira da boca da igreja a adoração e a intercessão. E uma igreja que precisa ser profética e ser adoradora e intercessora para derrubar fortalezas e conquistar territórios, ela não se mova profeticamente e apostolicamente, porque ela só se move de forma carnal, terrena, falando da terra para a terra, ao invés de dizer do céu para a terra. Fofoca é terra para terra. Ah, você viu fulano, ciclano? É da terra para a terra. Intercessão é do céu para a terra. Intercessão é isso. Assim como você fala assim: ah, eu sou profeta. Não existe profeta fofoqueiro. Não tem como. Porque fofoqueiro, ele fica falando da terra para a terra. O profeta, ele fala do céu para a terra. Ele tem uma perspectiva do céu para a terra. Ele é boca de Deus. Ele traz a realidade do céu para a terra. Então eu sempre falo: cuidado, não deixe nada roubar da boca de vocês a intercessão e a adoração. Cuidado, não deixa nada roubar da boca de vocês a adoração e a intercessão. Porque roubar da nossa boca a adoração e intercessão é como tirar as nossas armas. É como nos render e tirar as nossas armas. Não podemos, Celso. Nada tirar de nós a nossa adoração e a nossa intercessão. Então não se distraia, faça como Paulo, se esqueça das coisas que são de menor importância e olhe para o alvo, prossiga para o alvo, avança, continua. Volta para mim lá, por favor, no Josué, onde nós tínhamos parado. Foi aí? Não desvia nem para a direita nem para a esquerda, fica focado, isso é adoração. Versículo 8: não cesses de falar do livro dessa lei
Adoração, intercessão, profetizar a palavra. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Versículo 9. Não te mandei eu, seja forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Versículo 10. Então deu ordem a Josué e aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial, e ordenai ao povo, dizendo: provê-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para a possuir. Aqui Deus, olha como que é o padrão de Deus. Deus desperta um líder, Deus dá orientações para um líder. Deus vem e visita Josué e fala: ó, Moisés morreu, agora é contigo. Agora você passa pelo meio do arraial. Deus desperta um líder para que um líder desperte um povo. Esse é o padrão de Deus. Deus despertou Josué e falou: Josué, agora você vai, passa no meio do arraial e fala para eles se prepararem. Eles têm 3 dias para se prepararem. Daqui 3 dias eles vão atravessar o Jordão, e eles precisam atravessar o Jordão para possuir a terra que o Senhor os prometeu. Quando se fala de atravessar Jordão, atravessar o mar, onde que Jesus foi batizado? No Jordão. Então, por que que eles precisam atravessar o Jordão para herdar a terra? Porque para a gente conquistar novos territórios, possuir aquilo que o Senhor nos prometeu, nós vamos precisar passar por batismos. Batismos, isso? Ai, pastor, batismo não é um só? É, o batismo de arrependimento é um, mas tem o batismo do fogo, tem o batismo do Espírito, e tem batismo de angústia. Tem batismo de angústia? Tem o batismo de angústia. É aquele batismo de deserto mesmo, que você não tem nada a não ser o Senhor para segurar nas mãos dele e dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E é um batismo de maturidade. Jesus teve 2 travessias de rio. Na primeira travessia ele estava dentro do barco, dormindo, e aí se levanta uma tempestade. Eles perguntam: mestre, não se importa que a gente pereça? Ele se levanta e ergue as mãos e o mar se acalma. Aí eles falam: quem é este que até o vento e o mar os obedecem? Adoração é reconhecimento. Quem é esse? Reconhecimento. Você reconhece, você tem a revelação de quem ele é. Então, na primeira travessia, Jesus está dentro do barco. Na segunda travessia, Jesus não vai junto, ele vem andando por sobre o mar. Ele aparece no meio da madrugada, andando por sobre o mar. E eu também coloquei esse texto aqui como uma referência para nós, porque a gente sabe a história. E Pedro fala: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Ele disse: venha, Pedro. E o texto fala que Pedro, olhando, coloca para mim por favor, Mateus 14, 28, mas não é bem o 28, vamos até já exatamente o que é. Coloca o 28, 29, 30. Reparando, porém, na força do vento. Pedro estava indo bem, não estava? Estava andando sobre as águas, indo de encontro com o Senhor. Quando bateu o vento, o que Pedro fez? Reparou. Esse termo reparou é um termo mais dos antigos, né? Ei, não repara não. Não reparar é não ficar olhando, prestando atenção. É para você ter um foco, né? Você está na casa de alguém, você conversar com ela, não é para reparar se tem alguma coisa fora do lugar. E Pedro reparando na força do vento, ou seja, tirando os olhos de Jesus, Pedro afundou. Se eu deixar de adorar, se eu tirar os meus olhos dele, se eu parar de olhar para ele e olhar para o vento, eu vou afundar.
voltando lá, e lembrei porque que eu entrei nesse texto. No primeiro, Jesus está dentro do barco, porque num primeiro momento da nossa vida, Ele quer me mostrar que Ele está comigo. Ele está dizendo assim: eu estou contigo, estou do seu lado, pode confiar. Num segundo momento, sou eu que preciso mostrar que eu estou com Ele. No primeiro momento Ele está ali do meu lado. No segundo momento Ele não está visivelmente junto comigo, mas eu preciso demonstrar. No primeiro momento Ele demonstra que está comigo. No segundo momento eu demonstro que eu estou com Ele. É um batismo de maturidade. Então vamos lá, vamos continuar. Pula para o capítulo 3 de Josué. Capítulo 3 de Josué. Eles precisavam atravessar o Jordão para conquistar a terra. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão, e pousaram ali antes que passassem. Vamos lá? Sucedeu ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes levam, partirei vós também do vosso lugar. E qual que era a direção? Para eles atravessar o Jordão. Quando vocês virem a arca e os sacerdotes levando ela, partireis também do vosso lugar. E qual que era a referência? O que era a referência? A arca, a presença. Quer avançar, quer conquistar, quer possuir? Olhe para a arca, olhe para a presença, olhe para a glória de Deus. Não olhe para o rio. Não olhe que diante de você tem um rio. Olhe que para diante de você está a presença do Senhor. Não olhe para as circunstâncias terrenas. Olhe para a arca. Não tire os olhos da arca. Não tire os olhos da presença. E dentro da arca tinha o quê? As tábuas da lei. Por que Deus falou para ele assim, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, não cesses de falar do livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, porque fazendo isso farás prosperar o seu caminho. Então olhe para a arca, medite na palavra, não deixe nada roubar a sua atenção. O maior inimigo do propósito é a distração. O maior inimigo do propósito é a distração. E nós lidamos com uma geração que precisa lutar muito contra a distração daquilo que realmente é importante. Versículo 4, vamos até o 8. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos cheguei a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passaste antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. A arca da aliança sempre à frente, sempre como uma referência. Versículo 7. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel. Olha o que Deus fala para Josué: Josué, você é líder, mas líder às vezes é difícil, porque o líder às vezes precisa ter autoridade para liderar, para ensinar, só que nem sempre as pessoas reconhecem essa autoridade. E foi um pouco do que falamos na terça sobre Paulo. Uma igreja que Paulo fundou, e eles estão descredibilizando a autoridade de Paulo. E, irmão, infelizmente é assim. O povo O Pablo Marçal é um queridinho aí no Brasil, hoje. Mas, querido, não se iluda. O povo só gosta dele porque ele tem dinheiro.
Se ele falasse as mesmas coisas que ele fala e fosse pobre, ninguém ia gostar dele. As pessoas gostam. O Silvio Santos morreu. Qual que era o papel do Silvio Santos? Distribuir dinheiro. Um encargo, né? Olha que encargo. Ai, pastor, não. O Pablo Marçal ajudou no Rio Grande do Sul. Ótimo. Não, o Silvio Santos era um cara legal. Era sim, com certeza eu gosto do Silvio Santos. Tirando as brincadeiras dele maliciosas, gostava muito do Silvio Santos. Um grande comunicador. Mas é fácil, né, ser um líder. Qual que é seu papel? Meu papel é distribuir dinheiro. Quem que não gosta de um cara desse? É fácil gostar de um cara desse. Porque as pessoas só reconhecem quem tem uma demonstração de poder. É difícil quem te reconhece pelo que você é. Geralmente as pessoas vão te reconhecer por aquilo que você traz consigo, aquilo que você pode oferecer. E Deus está dizendo assim, e você pode falar assim, não pastor, tem nada a ver. Teve um dia que o próprio Deus falou assim, Moisés, esse povo está muito rebelde. Reúne esse povo, eu vou aparecer no meio deles, eu vou falar com voz de trovão no meio deles, para ver se gera temor no coração deles. Deus está dizendo tipo assim, ó, eu vou dar um susto neles, para ver se eles passam a me respeitar. É o que Deus está falando. E agora Deus está dizendo assim para Josué, Josué, a partir de hoje, eu vou te engrandecer no meio desse povo. E Deus precisa fazer isso para gerar respeito. Então disse o Senhor a Josué, começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Versículo 8. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo, ao chegardes às bordas das águas do Jordão, passareis aí. Pula para mim para o versículo 13, por favor. O versículo 13. Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima se amontoarão. Versículo 14. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. Até onde que nós vamos ler aqui, depois a gente faz os comentários, até o 18. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Dan, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam do mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todas cortadas. Então passou o povo de fronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Versículo 18. 18, travou. Não tem? Só está aí? Eu anotei errado? É só até o 17 mesmo, está aqui. Depois, querido, você vai ver que eles constroem um altar dentro do rio, e a hora que a arca da aliança sai de dentro do rio, o rio volta a encher novamente. Eu fui esses dias na chácara do Nego, fui lá comer um churrasquinho com ele, e o rio está baixo lá, o rio está baixo ali em Alvorada, e eu vi que o pessoal constrói trapiche, e é impossível construir um trapiche no meio da água, a não ser quando há a água. Então, quando você vê o trapiche construído, você pensa assim, poxa, como é que aquele cara furou uma broca ali, concretou um negócio ali para erguer aquele pilar? Porque a água estava baixa. Eles construíram um altar no meio do rio, depois as águas encheram e o altar ficou lá. Mas uma coisa que a gente aprende aqui, que diferente do que aconteceu no Mar Vermelho, que o mar se abriu, eles atravessaram, aqui eles tiveram que molhar os pés na borda das águas. Embora depois o texto fala que eles atravessaram a pé enxuto e que eles ficaram firmes no meio do rio,
ali com a arca, eles tiveram que molhar os pés. Eles tiveram que ter um ato de fé. Ou seja, o rio não estava aberto ainda. Eles tiveram que pisar na borda. Mas eles estavam com a arca do Senhor adiante deles. Coloca para mim, por favor, Salmo 34, versículo de 1 a 5. E nós vamos encerrar esse momento com esse texto. Vamos nos preparar para a ceia. Esse texto diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes ouvirão e se alegrarão. O que o salmista está fazendo? Adorando ao Senhor. E ele ainda fala assim: engrandecei o Senhor comigo. Engrandecei o Senhor comigo, versículo 3. E todos a uma lhe exaltemos o nome. Versículo 4. Busquei o Senhor, Ele me acolheu, me livrou-me de todos os meus temores. Versículo 5. Contemplai-o, contemplai-o, e sereis iluminados. Contemplai-o, e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Olhe para Ele, fixe os seus olhos nele, no autor e consumador da sua fé. Não olhe para aquilo que se apresenta diante de você, não deixe que aquilo que estão falando tire a sua atenção, não olhe, não repare a força do vento, olhe para Ele. Os que olham para Ele, contemplai e serei iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Ontem foi a reunião do Conselho de Pastores de Cambé, e quem pregou foi um bispo da Igreja Universal. E ele trouxe uma palavra muito poderosa. Ele sacudiu a pastorzada ali. O bispo da Universal pregando na Assembleia de Deus Central de Cambé. Ele trouxe uma palavra que me fez lembrar sobre a ceia. Dentre tantas coisas que ele falou sobre as 10 virgens. E abre comigo, por favor, e vocês podem estar chegando aqui. Mateus 25. E existem tantos outros textos que nós poderíamos usar nesse momento. Sabe, queridos, a gente anda por aí, a gente escuta uma coisa ou outra. Tem muito crente distraído. Tem muito crente distraído. Que não seja eu e você. Tem muito crente que não está olhando para Ele e marchando em direção a Ele. Tem muitos de nós olhando para o mundo, para os seus prazeres. Tem muitos de nós querendo desviar para a direita, para a esquerda, voltar atrás. Não faça isso. Olhe para Ele. Você conhece essa passagem? Eu quero pegar aqui o versículo do grito. Me ajuda a achar aí, pastor Reinaldo. O grito. Mateus 25. A parábola se conta do 1 ao 13. Deixa eu achar o grito. Oi? 6. Coloca para mim o 6, fazendo um favor. Mateus 25, versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Eu quero pegar só esse versículo para a gente ganhar tempo. Você conhece a passagem? 10 virgens, 5 tinha lâmpada de reserva, óleo de reserva, 5 não. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. E aí que elas foram ver que elas estavam despreparadas. Irmão, a vinda do Senhor será assim. E a parábola se encerra dessa forma. Coloca lá o versículo 13, por favor. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Sabe o que significa esse momento que nós vamos ter aqui agora de ceia? É um grande privilégio. É como se fosse um alerta. Olha, um dia nós estaremos diante das bodas do Cordeiro. E vai ser de repente. Vai ser de repente. Nós precisamos estar preparados. Nós estamos lidando aqui com o luto do nosso irmão Val. Está aqui a Cláudia e o Elton, filho dele. Foi para um dia
veio no culto no domingo, foi na quinta no Academy, quando foi na sexta-feira, subiu no telhado da empresa fazer uma manutenção e de repente, ele estava preparado. Coloca lá para mim de novo o versículo 6. À meia-noite, ouviu-se o grito: eis aí o noivo. Eis aí o noivo. De repente, numa hora que ninguém esperava, mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo sair ao seu encontro. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu queria que você pensasse sobre isso. E se Jesus voltasse agora, ou se eu voltasse para Ele agora, nesse exato momento, nesse dia de hoje, eu estaria preparado para me encontrar com o meu Senhor, com o meu noivo? Versículo 13: vigiai, vigiai, pois porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos juntos pedir perdão ao Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, pela nossa distração, porque às vezes tiramos os olhos dEle, nos desviamos para a direita, para a esquerda, olhamos para trás. Nos perdoa, Senhor, pela nossa iniquidade, nos perdoe pela nossa impureza, nos perdoe pela nossa tolice, pela nossa insensatez. Nos perdoe, Senhor, em nome de Jesus. Tenha misericórdia de nós. Agora, Senhor, nós também liberamos perdão sobre aqueles que nos ofendeu. Nós declaramos que o nosso coração está em paz. Assim como nós desfrutamos do perdão que vem do Senhor, nós também liberamos perdão para quem for necessário. E se necessário for, a gente tiver que pedir perdão para alguém, nós também o faremos, porque nós acreditamos no perdão. Nós vamos comer do pão e beber do suco para testemunhar o perdão, a graça, a reconciliação. Nós acreditamos no perdão. Você pode dizer: Jesus, eu acredito no teu perdão. Eu acredito que tu és o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu acredito que o teu sangue me limpa e me purifica de todo o pecado. Diga isso para Ele. Eu acredito no teu perdão. Eu acredito na tua graça, no teu favor, no teu amor. Eu estou aqui hoje por causa do teu amor, da tua misericórdia. E assim que você se sentir preparado, venha à frente, pegue os elementos e volte para o seu lugar. Enquanto isso, nós dizemos quem Ele é e o que Ele fez na nossa vida por seu amor e por sua graça, em nome de Jesus. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. De um amor assim, o mundo não conheceu. Aquela luz se entregou, o seu perdão me alcançou. De um amor assim, o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus.
exaltado, seja exaltado. Sim, Jesus. Sim, meu Rei. Sim, Jesus. Sim. Sim, Jesus. Obrigado, Senhor. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Pega esse pão, querido. Pega o elemento. Pega esse pãozinho, esse biscoito. Esse material feito de farinha de trigo. Por que eu como esse negócio de farinha de trigo, pastor? Para mim lembrar que como o trigo ele foi moído, assim como o pão, para se tornar pão, o trigo tem que ser moído para eu comer do pão e me manter vivo e me sustentar. Ele foi moído, ele é o pão da vida, como ele declarou: eu sou o pão da vida. Ele foi moído para que nós vivêssemos por ele, para que nós tivéssemos vida por meio dele. Come desse pão e agradece, diz: tu és o pão da vida, o pão que me sustenta todos os dias, o pão de quem eu preciso para viver. Coma desse pão em ações de graça no seu coração, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigado, meu Rei. Obrigado, Jesus. O Senhor foi moído naquela cruz. Tu és o castigo que nos traz a paz. Nós te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Por que esse suquinho de uva, pastor? Por que a gente bebe esse suquinho de uva? Para me lembrar que para esse suco se tornar suco, na época, as uvas precisavam ser pisadas, esmagadas, moídas. E a sentença que nós lemos lá em Oséias é que ele nos despedaçaria, mas o mesmo que nos despedaçou também nos traria a cura, nos restauraria ao terceiro dia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu precioso sangue que me perdoa, que me redime, que me purifica. Obrigado, Jesus, pelo teu precioso sangue derramado na cruz por mim. Eu acredito no perdão, eu acredito no poder do teu sangue, na remissão dos pecados por meio do seu sacrifício, Jesus. Eu acredito, por isso eu sou salvo em ti, por isso eu tenho paz contigo, por isso eu busco ter paz com todos. Obrigado, Senhor, pelo teu precioso sangue derramado na cruz. Diga isso para ele: obrigado, meu Jesus, porque por esse sangue o Senhor me perdoa de todos os meus pecados. Eu quero viver olhando para ti, te adorando, lembrando do que o Senhor fez por mim todos os dias da minha vida, te adorando, te bendizendo e te exaltando em nome de Jesus. Aleluia. Te exaltamos, Senhor, te exaltamos, te bendizemos, Jesus, te exaltamos, te bendizemos. Seja exaltado, exalte e bendiga o Senhor. Sim, sim. Se você conseguir se livrar do copinho aí, erga suas mãos aos céus, exalte e bendiga o Senhor. Sim, sim, meu Rei, sim. Diga: seja exaltado. Exalte a Ele, exalte a Ele. Sim, ó Rei dos Reis. Sim, Jesus. E não há nada. Sim, meu Rei. Sim. A cruz me libertou. A cruz me libertou. A cruz me libertou. A cruz me libertou. Exaltado
Jesus. É. Sim, Jesus. A cruz me libertou. A cruz me libertou. A cruz me libertou. Aleluia, aplauda Ele bem forte, glorifique, exalte, bendiga o nome dEle. Tenha uma semana abençoada, tenha um mês abençoado. Quem desejar, nós vamos estar aqui à noite de novo. Terça-feira estamos aqui novamente.